Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que nosso podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar, e também nos encontra no YouTube. Além de todo o conteúdo do nosso programa em áudio, tem também material específico em vídeo, e principalmente quando a gente tem convidado, como é o caso de hoje, o conteúdo todo em vídeo fica disponível também no YouTube para vocês conferirem. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente disponibiliza pelo nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre vendas, um assunto super instigante, super importante para o desempenho de qualquer negócio e principalmente olhando para as vendas B2B, as vendas entre empresas. Para bater esse papo com a gente, eu trago um amigo e um camarada com uma expertise gigantesca, com muito conhecimento, muita bagagem, o Alexandre Chiacchio, que está aqui para abrilhantar esse programa. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Prazer enorme estar aqui com você. A gente já está planejando já fazer esse podcast tem tempo, né? Verdade. Hoje vamos bater um papo super legal aí, me apresentando rapidamente. Também sou professor, que nem o Bruno, né? A gente fez mestrado junto, não foi isso, Bruno? Exatamente, colegas de turma lá do IBMEC. Sabe o que eu estava lembrando outro dia, Alexandre? Que teve um trabalho que a gente fez, que um professor lá de estratégia, e a gente estava no mesmo grupo que falava exatamente sobre a questão do mercado educacional. E era para a gente pensar numa abordagem inovadora. Então, eu lembro caramba, disso. já naquela época a gente estava metido de alguma maneira já com o mercado educacional, né? A minha dissertação de mestrado, ela foi sobre isso, né? Ela foi sobre orientação ao mercado das instituições de ensino superior privadas. Muito legal, muito legal. É porque você, nessa época, você já atuava dentro do Já mercado atuava. educacional. Eu ainda não, né? Mas eu estava lembrando disso, desse trabalho que a gente fez lá em parceria. Alexandre, você lançou um livro também recentemente, ó, tô com ele aqui. Bacana. Vendas B2B de alta performance. Muito bacana, vale a pena vocês conferirem o livro do Alexandre. Fala um pouquinho dessa obra ali. Então, esse livro aí, na realidade, ele estava semi-pronto, acho que tinha uns 6 anos, né? E aí, na realidade, eu optei por finalizá-lo no final de 2022 e consegui fazer isso em janeiro de 23. Lancei o livro agora em maio, né, desse ano. Pô, tá indo super bem. Eu já tenho um caso aqui de empresas que compraram centenas de unidades aqui para distribuir para os seus funcionários. Que legal. Porque realmente é uma obra que ele desmistifica as vendas B2B para toda e qualquer organização, né? Então, ali eu conto minha história. Eu comecei minha história lá na Xerox do Brasil, né? Que foi minha grande escola de vendas B2B, né? Lá fui vendedor, fui gestor, então e lá é que eu conheci também fui picado pelo bichinho da educação, porque no recrutamento e seleção, quando eu ia contratar o meu time de vendas, o RH me chamava para participar do processo seletivo, que parte do processo seletivo tinha treinamento. E o treinamento, eu acabava fazendo um monte de simulações, ou seja, era muito divertido, inclusive, né? Então, aí depois passei a fazer parte dos treinamentos também do time de vendas lá, tanto meu quanto de outros, fazendo esse processo lá para entender como é que as pessoas se apresentariam e como é que seria o desempenho delas em casos simulados, né? Que eu acho que é um negócio muito legal a gente fazer simulação, faz um exercício porque é um ambiente controlado, ali não está acontecendo nada de verdade, e se as pessoas tiverem, de fato, a despreocupação em como estão sendo avaliadas ali, elas aproveitam isso maravilhosamente bem, porque ela consegue aprender demais com os erros dela, né? E com várias pessoas observando. Isso é fantástico, né? Eu gosto muito de fazer. Eu tinha um amigo lá, que era o Zé, eu chamava ele de Zé Queixo, ele tinha o queixo mais sexy
lá da Xerox. E ele é um cara extraordinário, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa assim com um humor incrível, ou seja, você estava junto com ele, era diversão garantida, né? E eu e ele, a gente gostava muito de brincar disso, e a gente falava uma coisa, cara, sabe um dia que vai ser legal? Eu e você fazendo uma simulação, fazendo várias simulações de venda, lá no Maracanãzinho, sendo televisionado, aquele negócio, um monte de gente assistindo. Eles iam ver várias situações boas, várias situações não tão boas, e a gente ia gerar um aprendizado incrível, né? De como é que acontecia essa coisa da entrevista de vendas, né? Mas aí, voltando ao livro, esse livro, na realidade, acabou reunindo vários casos, e, obviamente, eu tenho muitos casos ali de educação corporativa, que muita gente não acredita que educação corporativa possa chegar a um valor, dos valores que eu coloco lá no livro, né? Tem contrato de 100 milhões de reais, contrato de 30 milhões, contrato de 15 milhões. Mas isso quer dizer também que são vendas de serviços, né? Serviços de Sim, consultoria, que está envolvido nisso. Então, se você olha para vendas B2B como um todo, eu falo lá também de vendas de produtos também, de como é que isso acontece em produtos. Então, são valores muito grandes. E lá no livro eu dou uma ênfase enorme também à preparação do vendedor. Cara, eu já ouvi algumas vezes no mercado que vendedor não treina, não gosta de estudar, essa coisa toda. Isso é mentira, entendeu? O vendedor, ele gosta de estudar. Obviamente, quem não gosta de estudar, ele fica fora do mercado, ele acaba não se desenvolvendo, ele acaba não fazendo um negócio relevante. Aquele sim, vendedor que estuda, se aprofunda no seu mercado, se aprofunda no seu produto, ele estuda temas que têm relação com a vida dele, do negócio dele, ele consegue construir um arcabouço de argumentos e um arcabouço de cultura e de pitch que outros não têm. E aí ele acaba conseguindo chegar em resultados que a maioria dos colegas deles não consegue. Então, assim, o vendedor que estuda e se aprofunda e se prepara e é capaz de co-criar soluções com os seus clientes, seja em produto ou seja em serviço, porque hoje, quando você vai vender produto, você tem serviço atrelado. E você tem várias partes dessa comercialização de produto que você pode customizar, por exemplo, criar alguma coisa diferente. Você vai sim. entregar num lugar diferente, vai entregar de uma forma diferente, vai associar um serviço a isso, vai associar a manutenção, etc. E em serviço você consegue customizar tudo. Então, se o vendedor ele consegue entender muito bem as limitações e as possibilidades da sua organização, os fatores críticos de sucesso daquele segmento de mercado que ele está atendendo, né? Daquelas organizações que ele está atendendo. Se ele consegue compreender claramente quais são as pessoas que têm a possibilidade de tomar decisão dentro da empresa, se ele faz um mapa de poder e influência da organização, e ele sabe exatamente como vai lidar com cada um deles, construindo uma estratégia, ou seja, para cada encontro que ele fizer com o interlocutor na organização, ele tem que ter um objetivo claramente definido. Isso não é um encontro à toa, não é um encontro aleatório. Ele tem que ter um objetivo claro para ele conseguir chegar lá na frente. Qual é o objetivo que você fazer contato com o cliente todas as vezes? E você conseguir chegar lá no final, né? No Sim. fechamento do contrato. Então, muitas vezes eu também vejo vendedores que não fazem isso, né? Eles vão aleatoriamente e aí você acaba não tendo um desfecho e você prolonga demais esse ciclo de vendas porque você não tem isso planejado, né? Você não sai com isso em mente, né? Você constrói a tua mente para ter estratégia para isso. Para cada encontro você conseguir caminhar um passo, pelo menos, ou dois passos, ou três passos, dependendo do encontro que você tiver e da forma como você se planejar para isso. Então, o livro ele vai te dar uma visão muito global de como o vendedor, de como o mercado se comporta, de como o vendedor tem que se preparar, de que maneira que ele tem que estar se colocando, como ele constrói um relacionamento, como ele gera confiança para que ele consiga ter sucesso e trazer contratos mais relevantes, com maior valor, entendeu? Que ele consiga ter uma boa remuneração com isso, que a empresa e o mercado como um todo o enxerguem como uma joia, né? Isso aumenta a empregabilidade dele, isso Sim. aumenta o valor dentro da organização e aumenta o poder de barganha dele, né? Você imagina o poder que um vendedor que tem essa capacidade, traz negócios disruptivos para a empresa,
como ele não tem voz ativa, inclusive na estratégia da empresa. O vendedor, na minha visão, Bruno, o vendedor, ele é a pessoa mais importante da empresa. Isso é um alerta para as empresas também. O vendedor, ele tem que ter um recrutamento e seleção por parte da empresa muito severo. Você imagina o seguinte, o primeiro contato da empresa com o mercado, quem é que faz? É esse vendedor, é a equipe É comercial. esse vendedor. Ele fala em nome de quem? Ele fala em nome do presidente da empresa. Você vai ter uma pessoa ali mais ou menos para falar em nome do presidente da empresa? Não tem como. Então, as organizações têm que repensar o seu modelo de recrutamento e seleção, de treinamento dos vendedores. É esse cara, esse profissional, que vai fazer a diferença para qualquer organização quando a gente está falando de B2B de média e alta complexidade. Então, assim. Olha, não, conclui que eu vou te fazer uma pergunta, porque você toca muito no livro nessa questão das vendas complexas. E eu acho que Sim. É muito assim, quando a galera pensa vendas de forma generalista, a galera acaba se ancorando muito nos exemplos de bens de consumo. E como você falou, é serviço, é uma venda mais complexa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas vendas que são processos mais complexos e as principais diferenças de uma venda mais orientada a serviço, de uma venda tradicional, que seria no B2C ali, uma venda de bens de consumo, porque exige uma abordagem muito diferente, né, Alexandre? Eu vejo assim, na realidade eu posso até falar como exemplos de próprio B2B mesmo, né? Então, as vendas de baixa complexidade, quais são as características dela? Normalmente são só transações. Vou te dar um exemplo. Uma empresa quer contratar a ferramenta Zoom. Então, ele vai lá, no site lá da Zoom, vai lá, é um B2B, não é? Ele vai lá, a empresa vai lá e contrata em nome da empresa a ferramenta dele. Acabou. Aí eu quero contratar um curso para o meu funcionário. A empresa vai lá, naquela escola, vai lá e contrata um curso para a escola dela. E por aí vai. Então são vendas simples. Aí o que você precisa ter ali invariavelmente, que é o que a gente faz? Você tem ali um atendente que normalmente vai tirar uma dúvida em relação ao contrato, em relação ao pagamento, em relação às ferramentas que estão disponibilizadas, em relação às características que você está comprando, se você pode mudar esse plano, se não pode, quanto tempo. É mais ou menos para tirar dúvida, né? Então você tem as vendas B2B, desses são transações que têm curto prazo, baixo valor, sem customização. Esse é um tipo de venda que ele vai ser parcialmente, ou em alguns casos, totalmente substituído pelas IAs generativas. É isso. Que já está acontecendo. Então, outro dia eu estava vendo no Instagram alguém reclamando lá assim, pô, você não liga pro cliente. Ele falou, não ligo mesmo não, eu só respondo as mensagens. Cara, assim, responder a mensagem e a generativa responde melhor do que o vendedor. E tá com tudo na ponta da língua. Tá com tudo na ponta da língua, tá tudo programado. Então você deixa tudo programado ali, ela vai respondendo tudo, e você bota o chat GPT ali, então, com todas as informações que tem, ele vai aprendendo, inclusive com as perguntas que ele vai recebendo. Então, daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele é um tremendo de um vendedor. Então, assim, as pessoas têm que. Esses vendedores hoje que trabalham com produtos de baixa complexidade em B2B e em B2C também, que normalmente o B2C acaba sendo baixa complexidade em função dos valores que estão associados a isso, ele tem que se policiar nisso. Qual a diferença que ele vai fazer para a organização? Se ele tiver taxas de conversão maiores do que a IA, aí ele vai fazer diferença. Como é que ele faz isso? Todo mundo fala assim, ninguém liga mais. Liga sim. Eles não sabem a diferença. É o seguinte, quando você manda uma mensagem para alguém, quem é que tem o poder da mensagem ali? É a pessoa que recebeu a mensagem. Ela vai ignorar, ou vai responder, Sim. ou vai deletar, ou vai fazer o outro. Concorda comigo? Você enviou um e-mail para essa pessoa, é a mesma coisa. Você ligou para ela, ela atendeu, quem é que tem o poder? Agora inverteu, né? Inverteu o poder. Então você tem o poder ali de tocar a conversa dessa maneira. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Esse podcast, a gente está falando junto aqui. Se ele consegue fazer também uma conferência de imagem e voz com esse cliente, nossa, ele ainda está dizendo o seguinte para esse cliente: olha, tem uma pessoa aqui, desse lado aqui, para te dar suporte. Eu existo, eu não sou robô. Até porque hoje todo mundo desconfia se está falando com robô ou não, né? Que hoje está muito difícil, às vezes, de você identificar quem é quem.
Então, assim, essas pessoas têm que tomar cuidado. Quando você vai para vendas mais complexas, de média complexidade e alta complexidade, aí é diferente, porque você envolve valores muito maiores, você envolve customizações, ou seja, aí você já incrementou demais esse nível de complexidade. Você tem necessidade de entender os desafios do cliente, e você, em função da customização, você acaba gerando insights, criando e co-criando com o cliente aquela solução que tem relação com aquele negócio que você está fazendo. Exemplo, vou pegar o caso de uma empresa de consultoria, Accenture. Quando um consultor da Accenture vai visitar uma empresa, ele não tem um produto embaixo do braço e fala assim, eu vou entregar isso aqui. Ele até tem alguns portfólios. Mas quando ele chegar lá, e o cliente fala assim, pô, eu estou com esse desafio. Cara, esse desafio, eles são similares até de outras organizações, mas eles não são iguais. A empresa é diferente, está no mercado diferente, tem pessoas diferentes, tem situações diferentes. Então ele vai ter que customizar, criar uma solução que se encaixe naquele desafio daquela organização. Até porque nenhuma organização quer se ver igual a outras, né? Sim. Esse vendedor B2B acaba tendo que ser um arquiteto de soluções ali, não, Alexandre? Ele assim, a venda consultiva está no sangue dele ali. Ele é um vendedor consultivo. Então ele tem que estar lá para gerar soluções. Ele tem que ser o arquiteto das soluções. Ele tem que construir soluções em conjunto com o cliente para poder endereçar esses desafios dele. E esse vendedor é raro, Bruno. Esse vendedor é raro. Então, por isso que esses caras hoje, esse time de vendas que trabalha com isso, eles são outliers do mercado. Eles ganham muito e muito dinheiro. E eles são contratados a peso de ouro. Vai tentar contratar um vendedor desse. Eu mesmo, aqui na minha organização, eu preciso contratar, volta e meia isso. Cara, eu tenho que entrevistar muita gente até chegar a um profissional que tem essa capacidade. E, em muitos casos, eu tenho que formar ele, porque ele não está pronto no mercado. Sim, sim. Você acha que isso esbarra também, Alexandre, numa questão cultural? Aí por dois aspectos. Acho que não tem tanta literatura especializada em B2B, né? A coisa acaba indo mais para o B2C. Aí tem o mérito também de estar, né, contribuindo com essa para enriquecer essa literatura. Mas você não acha que tem um aspecto também, principalmente no Brasil, de que o vendedor, é aquilo que você falou mais cedo, né? Não precisa de uma formação específica, ou então antigamente aquele papo, o cara virou vendedor porque ele não deu certo na área dele, que é um absurdo total, né? Absurdo total. Mas tem essa cultura, e aí tanto do lado do profissional, que de repente se vê numa posição, eu não preciso estudar o quê? Né? Não preciso ter essa qualificação, e muitas vezes também pelo ponto de vista da empresa, né? Que não quer dar um treinamento, não quer ajudar ou contribuir ou orientar de alguma forma nessa formação. Você acha que esbarra muito nessas questões culturais também? Eu acho, mas isso para mim, eles são posições conflitantes, né? Qualquer empresa nasce para vender um produto, um serviço ou uma ideia. Concorda? Qualquer empresa. Então, assim, o core da empresa é fazer venda. Se o core da empresa é fazer venda, né, pô, como é que você não vai prescindir de ter um profissional super bem preparado para fazer venda? E tem uma outra coisa que você falou assim, tem a confusão aí do mercado B2C. Vou te dar um dado que talvez você não tenha. Isso foi a fonte MCCnet com uma outra companhia que eu esqueci o nome dela agora, eu estou até pedindo dados mais atualizados. Tá? Mas eu faço uma estimativa, eu vou te dar um número aqui que é de 2020. Você sabe quanto é que é o mercado B2B no Brasil? Quanto é que ele gera de dinheiro todos os anos? Não sei, Ale. Em 2020 era 2,4 trilhões. Um quarto do PIB. Você sabe quanto é que é o mercado B2C? 1,3 trilhões. O mercado B2C é menor do que o mercado B2B. As pessoas não fazem ideia disso. Todo mundo tem no seu imaginário, porque eles veem propaganda demais. Porque quem tem que investir muito em marketing pesadamente é o B2C. Ele vai atingir todas as pessoas. Então eles veem o anúncio da Americanas, vê o anúncio da Amazon, vê o anúncio da Mercado Livre, vê o anúncio da Magazine Luiza, da Casa Bahia, etc, etc, etc. Que é o mercado B2C. Entendeu? Então, assim, então eles têm que fazer muito, muito investimento, porque ele tem que fazer venda uma a uma, né? Ele tem que atingir toda a população, ele tem que ir lá buscar.
clientes em todas as partes para que ele consiga sobreviver. Mas é um mercado menor do que o mercado B2B. Menor. Então, é 1/4 do PIB o mercado B2B. Vou te dar um outro dado que é surpreendente, que mostra o problema, alguns problemas, né? Ali eu acho que pode ter um conjunto de questões ali que precisam ser analisadas mais a fundo e caso a caso, empresa a empresa. Isso foi uma pesquisa realizada pelo RD Station, com quase Legal. 4 mil profissionais de vendas e marketing. Em 2022, 60% das organizações B2B não alcançaram seus objetivos de negócio. Em 2023, 73% não alcançaram seus objetivos de negócio. O Caramba. que isso é? Absurdo, né? Assustador isso. É. E quem disse isso foram os próprios entrevistados, né? Que tinham ali gestores de marketing e venda de todas as companhias que usam RD Station. E ali você tem de todos os portos, de todos os tipos. Isso é só focado no mercado B2B. No mercado B2B, os índices são similares no mercado B2C. As respostas foram muito similares, também não atingiram. E aí você tem algumas questões que a gente coloca ali. Então você tem problema de definição de meta. É uma delas, né? Sim. Então as metas Sim. podem estar superestimadas. Pode ser? Pode ser. 2, você tem problemas no marketing. Então está todo mundo trabalhando em cima exatamente da mesma coisa. Talvez tenha faltando um pouco de criatividade aí. É bem comum, né? Bem comum. É bem comum. Então a gente está todo mundo trabalhando em cima da mesma coisa. Os produtos acabam sendo muito similares. As diferenciações estão acabando. E aí eu vejo, eu vou trazer Porter para a nossa conversa aqui, né? E falar, a Legal. grande maioria das organizações, ela está querendo ser líder em custo. Porque ser líder por diferenciação é difícil, né? É bem mais Só complicado. que é possível que todos sejam líderes em custo? Não é Bem impossível. possível. É impossível, mas todo mundo quer ser líder por custo. E aí, como é que fica o marketing trabalhando em cima disso? Desconto, promoção, campanha, mas não sei o quê. Não é isso que você vê o tempo inteiro? Aí eles emprestam isso. Todo, Alexandre, o tempo Aí todo. eles emprestam isso das campanhas que vêm do B2C e fazem a mesma coisa no B2B. Vai funcionar? Não funciona. Muito difícil. A gente está vendo agora, pela pesquisa, que não funciona. Aí você tem ainda o treinamento desses times todos. Você vê hoje muita gente do marketing trabalhando no marketing não conhece o negócio. Não sabe quais são as nuances e Verdade. as particularidades e as características do negócio. O que o cara sabe fazer? Ele conhece o gerenciador de anúncio do Google, conhece o gerenciador de anúncio do Meta, entendeu? Utiliza outras ferramentas ali, ele sabe fazer a gestão do tráfego ali, isso aqui está mais, o criativo está fatigado, eu vou mudar, ou isso aqui, o lead está caro, eu vou mudar. É isso que ele faz. Ele Virou não consegue operador de conectar com o negócio. ferramenta, né? Operador de ferramenta. Cara, quem é culpado disso? Do que está acontecendo? As organizações, cara. Sim. As organizações são as grandes culpadas disso. Não querem pagar o salário, não querem treinar as pessoas adequadamente, ou querem só treinar na ferramenta, não querem fazer com que a pessoa se desenvolva no negócio, se desenvolva intelectualmente, com outros tipos de treinamento. Então, assim, não querem contratar direito, porque não pagam direito, que não vai conseguir trazer o profissional mais adequado para aquilo, ele paga menos. Cara, isso é um círculo e uma espiral do mal, né? Que Com aí, assim, certeza. a espiral do mal, o que acontece? Ó, eu pago mal, contrato mal, executo o meu trabalho mal, não alcanço as minhas metas, que me faz ter que contratar mal de novo. Exato. Pior, né? Piorando, né? E vai só piorando. E aí você vai ver, eu tenho conversado aqui pela minha empresa com várias organizações, os caras não têm fluxo de caixa suficiente para bancar tudo. Sim. Vendem, mas não tem fluxo de caixa. E aí o que acontece? Não tem fluxo de caixa, eu não tenho condição de pagar os salários mais adequados, eu não tenho condição de fazer investimento, eu não tenho condição de inovar, eu não tenho condição de fazer distribuição relevante de dividendos, eu não consigo pagar os impostos adequadamente. Eu entrei num círculo do mal, numa espiral do mal, que vai acabar com o meu negócio. E, de novo, por que eles não partem para diferenciação? Por que eles não partem para foco?
que é outra coisa que eu ouvi também meio absurda, Bruno. Eu falei assim, eu cheguei, estava numa organização conversando com ele, falei assim, mas a gente quer atender todos os segmentos de mercado. E aí eu vou ter que gastar muito Também. dinheiro colocando muitos profissionais. Como é que você vai atender todos os segmentos de mercado? Até aí é um erro crasso, né, de quem nunca estudou o mínimo de estratégia de marketing, né? Mas, São mas a galera empresas comete grandes, Bruno. direto. São empresas grandes. Assim, eu falei, cara, assim, como é que é a tua estratégia? Olha só, ninguém tem recursos infinitos para atender todos. Nem a maior empresa tem recursos infinitos. Você precisa ter foco. Quais são os teus segmentos prioritários? Como é que você vai definir o teu foco? Aqueles segmentos com mais probabilidade de comprar o seu produto ou serviço. Como é que você define isso? Pô, para quem seus concorrentes vendem, principalmente. Vem para quem? É lá que você vai. Aí você vai ver o seguinte, por que começar a responder algumas perguntas, né? Por que essas organizações nesse segmento e não uma outra solução de mercado? Você tem que começar a responder isso. Eles comprariam por causa disso. Aí você vai começar a identificar quais são os diferenciais da sua organização frente à concorrência. Você vai começar a identificar, decorrente desses diferenciais, quais são as vantagens dele fazer um negócio contigo do que fazer com outro. Você vai começar a identificar quais são os benefícios que esse cliente vai ter decorrente dessas vantagens que você está oferecendo para ele. A maioria das pessoas e organizações acham que isso é muito simples de fazer. E eu sempre pergunto, meu diferencial é esse. Eu falei, comparado com o quê? Aí na hora que ele vai comparar, ele fala, então você não tem diferencial. Qual é o diferencial que você tem? Você vai chegar na frente do cliente e falar assim, eu faço isso, isso e isso. Aí ele falou, você e mais 30. É isso. E acho que o pior disso tudo, Alexandre, que quando você está comparando essas estratégias, vamos colocar assim, que são as estratégias de curtíssimo prazo, né? O camarada focar em preço, fazer as campanhas de desconto, mas ele está gerando um problema financeiro para si próprio e está comprometendo a sustentabilidade do seu produto e do seu negócio, em última instância, porque ele está deteriorando o valor ali, né? Ao invés dele procurar alguma coisa que entregue mais valor para poder cobrar bem por aquilo, ele vai no sentido oposto. Não, vou entregar um negócio meia boca, porque eu consigo vender por menos, só que aquele produto também ele tem um ciclo de vida muito mais curto, quer dizer, tudo caminha para esse, como você chamou, esse ciclo do mal ali de deterioração, que daqui a pouco vira um submercado, né? Um mercado onde a galera nem consegue fazer dinheiro direito, só a galera troca dinheiro ali e muitas vezes Você vê não ganha acontecer nada. isso em algum mercado? Porra, eu nem vou citar o mercado que eu conheço aí que adora fazer isso e aí fica todo mundo batendo cabeça. Ainda bem que tem você aí para dar um suporte para a galera. Aí quando eu lembro, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, eu lembro daqueles filmezinhos que a gente vinha, sabe assim, quando a criança botava uma barraquinha para vender suco de laranja na frente de casa, aí um amiguinho da Isso. outra casa vizinho, com inveja, botava também. E ele botava R$ 10 e o amiguinho botava 5. Aí ele fala É assim, isso. aí o que ele fazia? Ele ia lá, cortava, botava 4,50. Aí o outro botava lá 3. Cara, criança faz isso. Profissional de marketing fazer isso é bem preocupante. É brincadeira, né? Mas assim, se a gente for assim, falar a vera, falar sério, não é isso? Total. O que tem de Total. diferente disso? O outro foi lá, fez uma campanha para vender a 100. O outro foi lá, fez uma campanha para vender a 90 e a 95. Gente, assim, é comparação de preço. Ninguém pensa em valor. Que valor que ele está entregando? De novo, assim, as coisas são complexas de se pensar. E eu acho que talvez você tenha aí hoje muitas pessoas dentro das organizações que têm preguiça de pensar. É muito mais fácil fazer isso, que a gente está conversando aqui, né? E culpar o mercado e a concorrência. Quantas vezes a gente vê assim, mas a concorrência está predatória. A Sim. concorrência está botando um valor lá embaixo. Eu não consigo competir com o fulano, que ele tem muito mais poder do que eu. Eu não consigo. Cara, é isso que a gente escuta o tempo inteiro. Você O mercado dando tá um monte ruim, né? de. O mercado tá ruim, né? O mercado tá ruim, O tá mercado difícil. está ruim, as pessoas estão sem dinheiro, o meu concorrente está oferecendo um preço mais baixo. E aí qual é a tua estratégia? Vou oferecer mais baixo que ele. Aí vai chegar um ponto que é esse que eles vão chegar.
Você consegue depois botar mais baixo, abaixar abaixo da terra? Você está dando o produto. Aí o cara fala assim, não, a nossa estratégia agora é botar esse aluno aqui para dentro, porque eu quero ter aluno dentro, eu quero ter cliente dentro aqui, eu quero que os clientes consumam. Aí você vai ver o teu fluxo de caixa, não existe. Ele não é suficiente. Ah, eu vendi pra caramba. Quantas vezes eu vi isso também? Cara, tô vendendo pra caramba. Aí você vai lá e vê o fluxo de caixa do cara. Cara, cadê teu fluxo de caixa? Como é que tu vai pagar essas contas aqui depois no final do mês? Vira cada venda negativa, né? Cada vez que o cara vende ele na verdade perde uma grana, ao invés de ganhar alguma coisa, né, Alexandre? Exatamente. Então, assim, a gente acabou entrando por um lado assim de marketing também forte, que é uma preocupação grande, porque ele tem muita influência. É como o marketing do B2B, né? Então, hoje você tem um monte de gente no mercado que montou um playbook e falei assim, ó, vou montar a máquina de vendas. Você já viu isso aí em algum lugar? Tá Pô, cheio lá no Instagram. pelo Um amor montão de lá no Deus, Instagram. né? Vou montar a máquina de vendas. Aí o cara pega o B2B desse de baixa complexidade, que é isso que a gente falou, e ele quer encaixar isso no de média e alta complexidade. Vai funcionar? Cara, não Não vai tem como, né? funcionar. Não vai funcionar. E aí é claro, aí você vê de novo, vou pegar a pesquisa feita pela RDMar. 73% não chegaram nos seus objetivos. É. Não adianta plug and play. Cada organização é uma organização, cada mercado é um mercado, cada produto é um produto, cada serviço é um serviço. Eu não consigo pegar alguma coisa que eu fiz acontecer por uma empresa XPTO, fazer funcionar igualzinho na empresa XMZ. Eu tenho que dedicar ali massa encefálica e me aprofundar naquilo para saber quais são os FCS ali, quais são os desafios, quais são as personas, quais são as pessoas que estão ali, como é que o produto é visto no mercado, que tipo de público compra isso, qual é o segmento, quais são as organizações e quais são as... Não adianta. Se eu não fizer isso, eu vou pegar um plug and play ali, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece muitas vezes. Se a empresa é pequena, o cara gastou dinheiro para fazer esse negócio, aí ele bota esse plug and play lá, o que, que vai acontecer? Vai jogar tarrafa no mar. O cara quer pegar garoupa. É isso. Aí vem 500 sardinhas e uma garoupa. Como ele é uma empresa muito pequenininha, essa garoupa, às vezes, para ele, pô, conseguiu a garoupa, vendi, coisa e tal. Valeu, né? Mas olha quanto dinheiro ele gastou com sardinha. É. Isso não é sustentável no longo prazo. Sim. Ô, Alexandre, e tem uma questão que você falou da tecnologia, do cara criar a máquina de vendas, que eu acho que esse problema agora com inteligência generativa tende até a se agravar, né? Porque às vezes as empresas burramente ou ingenuamente vão apostar mais nessas ferramentas, só aquilo que você falou, tem uma parte ali que é de relacionamento, de contextualização, né, de vínculo que você cria com a tua clientela, que isso a tecnologia não consegue substituir, mesmo em vendas mais simples, né? Mesmo em vendas mais simples, quando a coisa depende um pouquinho disso, a tecnologia já não Já consegue não resolve substituir, já mais. não resolve, né? Mas a Não, galera vai nessa vibe, né? vai nessa vibe, assim, porque eu acho que até um determinado ponto, e dependendo do valor que você tem, vou dar um exemplo de novo das organizações. Você sabe, você também é executivo, e você sabe que cada nível executivo tem um limite orçamentário para gastar e tem um teto de valor que ele pode ter alçado. Então, o gerente pode gastar 10 mil, o diretor pode gastar 50 mil, o presidente pode gastar 200 mil. Ok? Mais ou menos acima disso é a decisão colegiada. Nem o presidente, às vezes, tem a autonomia para autorizar esse tipo de coisa, esse gasto. Então, quando você sai disso, e você vai, por exemplo, ali para os 50 mil, eu, quanto diretor, pô, eu quero saber o que eu estou comprando. O que ele Claro. está me entregando aqui? Que valor que isso vai trazer para a minha organização? Nesse momento, quem está fazendo essa cotação, quem está fazendo isso, tem que conversar e trazer as informações. Não vai ter jeito. Aí, do outro lado, eu vou precisar que tenha alguém para atender, para tirar essas dúvidas. Até eu vou querer, eu quero conversar com a empresa. Se é um valor que tem baixa relevância, baixa implicação, R$ 1.000, R$ 2.000, não vai mudar nada na empresa, coisa e tal, e essa relação assim, às vezes, pô, você realmente não precisa. É um valor que está ali, é de baixa complexidade, é para atender uma demanda. Se não funcionar, você cancela e depois contrata outro. Não causa grande impacto na empresa.
Mas as pessoas têm que entender que quando você passa para esses valores maiores nas empresas e você precisa de alçadas maiores para autorizar, você tem que ter alguém por trás. Eu quero saber se aconteceu alguma coisa com essa solução, a quem é que eu vou recorrer? Claro. Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que esse contrato vai me respaldar? Aonde que eu vou conseguir meu suporte? Alguém vai vir aqui? Eu vou fazer isso por... Eu preciso entender isso tudo para saber que aquele dinheiro que eu estou colocando ali, eu vou conseguir utilizar ele e trazer valor para a minha organização com isso. E se não funcionar, eu quero saber como é que resolve. Então tem que ter alguém ali para fazer isso. Eu tenho que confiar em alguém. Aí precisa de uma pessoa. Eu não vou confiar na IA. Então, assim, eles têm que entender isso. Os valores subiram um pouquinho. Entenda, dentro das organizações, não é essa pessoa ali que vai ter alçada para isso. E se Sim. a pessoa que tem alçada para isso não está participando do negócio, ele vai querer entender. Por isso que não funciona. Entendeu? Acho que é uma das coisas que responde por que não funciona. Entendeu? Porque tem Com alçadas. As certeza. decisões, e outra coisa, as decisões de B2B são muito mais racionais. Não é igual o B2C que tem muita emoção. Tem emoção envolvida em venda B2B? Tem. Pode ter, né? Mas Essas bem menos, emoções. né? Não, ela tem a racionalidade, mas tem uma coisa que vai acontecer com o profissional de vendas, que é a confiança no profissional de vendas. Sim, sim. Olha, eu sei que eu vou pagar um pouco mais caro aqui para ter com o Bruno, mas o Bruno me dá a segurança de que aquilo que eu estou contratando vai ser entregue talvez até mais do que isso. Se eu É isso. contratar um outro mais barato, eu não tenho certeza se eu vou receber exatamente aquilo. Então, se ele não entregar exatamente aquilo, eu estou correndo um risco. E aí vai acontecer o quê? Eu paguei mais barato, mas foi infrutífero, eu gastei aquele dinheiro. Qual foi mais caro? Com Então, assim, certeza. tem essa parte que é a parte da confiança, e precisa de um relacionamento para você construir, para que você também possa vender o teu produto, e aí vem de novo aquela coisa, você sai do preço e vai para o valor que você está entregando para a empresa. Então, o Sim. valor que você está entregando para a empresa é uma confiança de que aquilo que ela está contratando, ela vai receber e talvez receba até um pouco mais. Que ele não tem com os outros, ele não tem essa confiança. Olha aí, É tem valor isso? o vínculo, né? Pô, total, né? É o É vínculo que você isso. constrói. E a tecnologia não consegue construir vínculo, né? Ela pode entregar Não, informação, pode facilitar processos, mas vínculo ela não constrói, né? até porque a gente brinca, né? A inteligência é artificial, ainda. Ela não é autônoma. Sim, Então, ela depende do ser humano. Né? Quem é criativo é o ser humano. Quem entende as nuances é o ser humano, de outro ser humano. A IA não entende essas nuances. Quem entende, quem tem empatia é o humano. E a IA não tem empatia nenhuma, né? Então, sim. assim, essas coisas fazem parte dos relacionamentos, da relação humana. E você consegue perceber determinadas situações que fazem com que você mude de estratégia durante uma negociação. A IA não. Ela não consegue perceber isso. Ela não consegue perceber se a pessoa está mais interessada, menos interessada, está gostando, se aquilo está incomodando, se não está incomodando. A gente consegue perceber. E a gente consegue alinhar e mudar, ajustar o nosso discurso para que a gente mude de direção e consiga chegar no objetivo que a gente quer. E a não consegue fazer isso. A gente precisa ter um foco grande, principalmente nessas questões de venda, e aí os dois lados têm que se olhar muito fortemente. Né? Um lado é a empresa. A empresa precisa ter processos rigorosos para que ela traga os melhores profissionais. Pague melhor, faça um processo rigoroso, treine muito, treine sempre. Lifelong learning é mandatório para vendas. E para qualquer outra profissão, né? A gente não pode Qualquer parar de área, aprender é. nunca, mas é essencial para o vendedor aprender sem parar pela vida inteira. A gente não aprende todo dia, Bruno? O Com tempo inteiro certeza. coisas novas? A gente não está aprendendo com essa conversa aqui também? Com Outras coisas, a certeza. gente sabe o tamanho de mercado, sabe o que está acontecendo, sabe os problemas que estão acontecendo. Isso é informação. É informação que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia e começar a mudar de atitude com isso. E os vendedores, por outro lado, eles têm que se preparar mais. Eles têm que ganhar uma estofo de Uhum. conhecimento. Então, assim, ele tem que poder discutir da maneira que a gente está discutindo aqui sobre diversos assuntos. Essa conversa aqui, quando a gente tem com o cliente, do jeito que a gente está conversando aqui, gera confiança.
Ele fala Sim. assim, poxa, o Bruno, pô, o Alexandre, eles pô, entendem, conhecem do que estão falando, eles sabem quais são as implicações de cada pedaço de temas que eles estão falando, quais as implicações que tem no negócio. E eles sabem como alocar e fazer as melhores estratégias para que a gente consiga alcançar os objetivos. Então, eu confio no que o Bruno e que o Alexandre estão falando, porque o que eles estão colocando aqui, pô, é pertinente, faz sentido, e eles estão demonstrando um profundo conhecimento sobre isso. Você imagina isso na frente do cliente. Quando vai É. outra pessoa conversar com você e não tem esse tipo de conhecimento, cara, você faz meia dúzia de perguntas, às vezes nem isso, faz uma pergunta para a empresa, para o vendedor, e já destrói, porque o cara fez o quê? Ele decorou o pitch do produto ou do serviço. O É pior, né? Tá horrível. lendo o PPT, né, Alexandre? Tá lendo o Tá PPT lendo o ali, só PPT, sabe é aquilo muito ali que pior. tá no PPT, igual o aluno apresentando trabalho, só sabe o que Fugiu tá no dali, acabou. PPT. Acabou, esse cara não fala mais nada. Não fala mais nada. E é Meu isso, cara. amigo, Eu queria falar só mais uma coisa, cara, para fala você, aí, fala aí. que é o derivado do livro. Você sabe Legal. que eu recebi crítica do livro, né? Ah, é? E Eu como é que recebi estão sendo as críticas críticas? maravilhosas e recebi Uhum. uma crítica que não foi tão maravilhosa, mas que ele tem razão e me despertou para produzir um novo material. A crítica Legal. veio o seguinte: o livro, como você já leu, você viu que ele tem bastante conteúdo. Ele Sim, fala do vendedor, ele fala de mercados, ele tem cases, ele apresenta ali a forma como isso acontece, como é que o vendedor e a organização podem gerar impacto positivo nas organizações onde eles estão trabalhando, etc. O livro é muito complexo, é muito completo sobre isso. Mas tem uma coisa no livro que não tem. E a pessoa falou isso, Alexandre, isso aqui é bacana, mas assim, o que eu preciso saber é como é que eu faço isso acontecer na minha empresa. uhum. Como é que eu organizo isso para dentro da minha empresa? E aí tem uma coisa que derivou desse livro, que foi o Framework de Alta Performance em Vendas B2B. E esse Legal. framework, ele faz com que as organizações e os profissionais de venda, eles possam se preparar e organizar suas empresas para que eles tenham mais chance de sucesso de ir ao mercado. Então, eles vão organizar a empresa de maneira tal que ele vai conseguir entender exatamente o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, de que maneira ele tem que atuar, e isso vale também para o profissional de vendas. Então, esse framework que eu estou colocando para você aqui é o como. Como você se organiza e como o profissional se prepara para ir ao mercado. Legal. E você eu tô acompanhando aí você pelo LinkedIn, eu sei que você tá palestrando aí, dando curso e dia sim, dia também, né, cara? Então você tá E está botando esse framework aí para acontecer, né? sendo muito legal. Por exemplo, semana passada eu fiz uma palestra no Sebrae Rio. Ó, semana que Bacana. vem eu vou estar no Santander, fazendo palestra lá em São Paulo. Em setembro eu estou fazendo no Summit 2024 também, que vai ser lá em Alagoas. Então, Que assim, legal. está sendo muito bacana, porque na hora que a gente olha esses dados que a RD Station colocou, isso vem muito ao encontro da necessidade do framework. Vem muito ao encontro da necessidade das organizações precisarem ter um nível de organização melhor. Vendas B2B é processual. Então, se você consegue, porque você precisa entender que a forma como você se organiza, ele tem que te levar a um resultado X. E você consegue acompanhar, se você tiver esses indicadores bem definidos, e o framework auxilia a montar isso, de tudo que precisa acontecer antes para você chegar no resultado. Desculpa. E aí, com isso, o que acontece para o gestor do negócio de B2B? Quando você implanta o framework? Ele vai te dar duas coisas que todo gestor quer, todo presidente de empresa quer: previsibilidade com confiança. Então, eu vou saber Legal. aonde eu vou chegar. Se eu vou determinar lá que eu tenho que fazer R$ 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões de reais, eu sei o caminho para chegar lá. E eu sei que se eu estiver realizando esse caminho do jeito que está no framework, eu vou alcançar aquilo. Se eu Muito não legal. estiver seguindo aquele caminho, eu não vou alcançar isso. Isso vai ficar claro para você no acompanhamento desses indicadores, principalmente os indicadores de processo, que muitas vezes são deixados de lado, né? Então, se o indicador de processo não acontece, o indicador de performance
fatalmente não vai acontecer. E se você tiver isso muito bem organizado e o framework permite isso, você vai saber exatamente aonde você vai chegar e se você vai chegar nas metas que você estabeleceu de acordo com aquilo que está acontecendo hoje. Isso me dá a segurança de fazer os ajustes que são necessários para que você, de fato, consiga alcançar os seus objetivos organizacionais. Muito legal. Meu querido Alexandre, para a gente fechar com chave de ouro, você que é um cara que tem uma bagagem excepcional e tem muita passagem também pelo mercado educacional, que dicas você daria para quem está começando hoje, quer entrar na área comercial, quer seguir essa trajetória na carreira de vendedor? Que dicas você daria para essa galera que está começando ali? Bom, a primeira dica, que eu acho que a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Então, você não pode prescindir da educação formal. Graduação, pós-graduação, mestrado, até doutorado. Depende da onde você quer chegar. Por que Você que é um isso excelente exemplo disso, né? exatamente, por que que você precisa fazer isso? Porque isso te dá, vamos dizer assim, uma abertura mental, né? Uma amplitude mental que vai te permitir transitar em diversas áreas, em diversos segmentos, vai te permitir conversar sobre diversos temas. A outra coisa, leia muito sobre tudo. Isso também vai te dar vocabulário, vai te dar argumento, vai te dar ideias, vai te gerar criatividade. A criatividade, ela nasce a partir do momento que você tem uma amplitude de conhecimento grande. Se você não tem amplitude de conhecimento, você não vai. Como você vai ser capaz de gerar insights se você não tem muito conhecimento? De onde que você vai tirar essas ideias? De onde que você vai Certo. tirar esses insights? Como é que você vai ser criativo? Conheça muito o mercado que você escolheu para atuar. Se aprofunde no mercado. Quais são as organizações, o que elas fazem, quais são os grandes desafios delas. Então, assim, isso vai fazer toda a diferença, porque você vai ter argumentos, inclusive, quando você for fazer uma entrevista de emprego, se você demonstrar um profundo conhecimento daquele mercado, dos grandes desafios dele, das oportunidades que tem, olha que profissional diferenciado você está se tornando. Então, assim, a minha grande dica para os vendedores é estudem. E aí, você pode atuar em qualquer mercado. Você vai conseguir ter um sucesso e vai conseguir trazer negócios que talvez os seus empregadores não conhecem. E aí, a última dica. Se você é um excelente vendedor, se você se preparou desse jeito, e se você decidir ser empreendedor, ter uma startup, você vai ter as maiores chances para conseguir alcançar o sucesso. Quem não sabe vender, dificilmente consegue botar para frente um negócio. Verdade. Então, assim, olha como é que vendas amplia o teu mundo. Então, se você tem essas características, se você tem interesse, se você estuda e você se prepara, você não só pode ser um excelente profissional de vendas, e se você tiver toda essa preparação que a gente falou, um excelente executivo de vendas, que você conhece embaixo, e você também vai aprender por liderança, gestão, essa coisa toda, tem que estar no teu escopo de estudo isso. E você também vai poder empreender com muito mais chances de sucesso, porque você vai saber exatamente como colocar o seu produto, como abordar os clientes, como gerar valor para aquilo que você está fazendo e para começar o seu negócio. E aí eu tenho mais um exemplo para dar. Eu sou um empreendedor agora também, mais uma empresa que eu abri. Eu abri a Turnaround Solutions, que é, quem não conhece o termo, é a verdadeira bootstrapping. O que é um bootstrapping? Na realidade, bootstrap é quando você não pega dinheiro de ninguém, né? Você está usando os próprios recursos. E por que eu digo que a Sim. gente é a verdadeira? Porque a gente não usou nem os próprios recursos. A gente usou os recursos da própria empresa, que no PPT ela já nasceu com cliente. Então, Legal. esses clientes é que financiaram, inclusive, a abertura da empresa. O CNPJ dela, a abertura, o site que vai lançar daqui a uns 2 meses, a gente nem tem site ainda. A gente já está indo para o quarto, quinto contrato já. Então, é uma empresa que nasceu por conta disso, porque eu e a minha sócia sabemos vender, criamos uma reputação no mercado por conta disso, criamos um modelo de negócio que é capaz, e no momento que a gente apresenta a nossa organização, a gente consegue demonstrar o valor que a gente vai entregar para aqueles nossos potenciais clientes.
Então, o que tem acontecido com a gente? Cada reunião que a gente faz de apresentação com os nossos potenciais clientes gera uma proposta. Então, e a gente está em negociação com várias. Então, o que está acontecendo com a gente é justamente isso. Como a gente sabe vender, a gente se apropriou e conhece profundamente o mercado, quando a gente vai fazer uma abordagem de um cliente, a gente tem uma autoridade que poucas pessoas têm, porque não tem essa autoridade no mercado e não tem essa vivência em vendas que a gente tem, principalmente vendas. Meu negócio é B2B de alta complexidade. E não tem essa venda de B2B de alta complexidade. Então, a minha dica é: se aprofunde em tudo e seja um profissional altamente diferenciado. Garanto para você, você vai ser um tremendo de um empreendedor ou vai ser um cara que vai ser contratado a peso de ouro pelas organizações. Muito legal. Meu amigo Alexandre Chiacchio, muito boa, que episódio, que aula, né, que você trouxe aí para a galera que nos acompanha. Quero te agradecer demais por essa participação. Deixa aí suas redes sociais para a galera que quer acompanhar teu trabalho, quer te seguir, quer adquirir o livro. Como é que a galera te encontra, Ale? Ó, LinkedIn, eu diria para você que é a principal rede que eu tô lá. Então é Alexandre Chiacchio. Você vai encontrar dois lá, vai encontrar eu e meu filho. É fácil de diferenciar, né? Assim, Alexandre Chiacchio lá no LinkedIn. E a outra é o Instagram, que eu também estou começando a andar um pouquinho mais lá no Instagram. Esse é o contrário, é @Chiacchio Alexandre. Chiacchio é CHIA26HIO. Eu acho que você vai botar depois Eu na vou legenda aí, deixar né, aqui no na título. legenda. Sim, sim. Então é isso. Essas são as duas principais redes sociais que eu atuo. Vai ser Legal. um prazer ter vocês lá, né? Se vocês quiserem lá me adicionar, eu aceito todo mundo, eu sempre publico muita coisa, tem bastante artigo, bastante post conectado a essa área, né? De vendas B2B, então tem bastante coisa lá que eu acho que pode ser bem interessante lá para todo mundo. E tem sempre novidade, né? Show de bola. Meu amigo, te agradeço demais por essa participação aqui no nosso canal e agradeço a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, traz sempre temas quentes ligados ao mundo dos negócios, do marketing, da estratégia e da inovação. Deixo o meu abraço aqui para o meu querido amigo Alexandre e agradeço a você. Nos vemos na semana que vem. Valeu, até lá, pessoal. Super obrigado. Tchau, tchau, Bruno. Valeu! Valeu.